desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Eu saúdo a igreja novamente com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia no Salmo 40, por favor. Glória a Deus, aleluia. Feliz com Jesus, irmãos? Animados, né? O tempo está quente, né? Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Soberano Deus eterno Pai, graças te dou por esta noite, meu Pai. Graças te dou por essa oportunidade de levar a tua palavra, meu Pai. Que dos meus lábios não saia, Pai, o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer para a sua igreja. Que em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, repreender todo ladrão de mensagem, todo comichão no ouvido, toda sonolência. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço. Amém? Todos acharam? Amém. Leiamos. Salmos 40, o título da mensagem. Para o mestre de música, David com salmo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Em algumas outras versões vai falar que esperei com paciência. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe o Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para servir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém? Somente fé, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, nessa noite está no Salmo 40 e vem nos falar que coloquei a minha esperança no Senhor, ou esperei com paciência. Irmãos, hoje nós vivemos um tempo que esperar é a coisa mais difícil. A espera, dependente de qualquer coisa que venha a chegar na sua vida, principalmente quando você tem uma profecia de que sua vida vai mudar. E a gente espera, mas a gente espera com aquela ansiedade. A ansiedade que bate, que acelera o coração, que soa e que às vezes faz a gente fazer besteira, atravessar o processo do Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, Ele vai cumprir o que foi prometido. Mas a espera, irmãos, não tem que ser de braço cruzado. Não tem que ficar sentado, prostrado, esperando que a bênção do Senhor venha. Porque você tem que fazer a sua parte durante a espera. Como é que você espera no Senhor? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, participando dos cultos, vindo às orações, servindo a Deus com o seu chamado, independente do que aconteça na sua vida. Você tem que ter isso tudo para o Senhor. Quanto mais você faz para Deus, mais Ele acelera o processo da sua bênção. Quanto mais você faz para o Senhor, mais Ele escuta as suas orações. Irmãos, e é nosso desespero, no nosso desespero, que oramos melhor. Era uma palavra lançada sobre as nossas vidas de dificuldade, uma pedra de tropeço, é que nós dobramos o joelho, colocamos a cara no pó e depoiamos na oração. Sabe, irmãos, Deus não agrada do nosso sofrimento. Deus não agrada do nosso cansaço. Mas Ele agrada daquele que entrega a vida verdadeiramente para Ele. Glória a Deus. Ainda que seja no silêncio, sem uma palavra para declarar para Ele. Porque Ele é Deus. Ele sonda o seu coração. E no processo de espera, você pode ter certeza que Ele anda contigo 24 horas. Ele te livra do laço do inimigo.
Ele te livra do atoleiro, como a palavra aqui mesmo fala. Ele firma os seus pés sobre a rocha. E quem é a rocha na nossa vida? É o Senhor. Glória a Deus. Lá em Mateus vai falar que tem a parábola do a parábola do que constrói a casa na areia e aquele que constrói a casa na rocha. Quando você constrói a sua casa na areia, a primeira chuva que vier forte vai levar a sua casa, vai levar a estrutura, vai levar tudo aquilo que você preparou, mas você não firmou a sua casa na rocha. Já aquele que constrói a casa na rocha, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, pode soprar o vento, mas ali vai passar as águas e ali você vai estar firmado. Porque quando você é firmado na rocha, você cria raízes. E quem tem raiz profunda não precisa ser vistoso para todo mundo ver. Tem que ter raiz profunda no Senhor. Quando você é enraizado no Senhor, independente das circunstâncias que vier sobre a sua vida, independente das palavras que vierem, a notícia que chegar, você vai passar pelo processo, você vai esperar, você vai descansar no Senhor. Porque quando você entrega o seu coração a Ele e descansa verdadeiramente, se deleita nele, o fardo já não é mais seu, o fardo é dele. E você tem que fazer simplesmente descansar. Descansar juntamente com Ele, do jeito que Ele te pede, do jeito que Ele ensina todos os dias. A palavra do Senhor é renovada todas as manhãs. A misericórdia dele é a mesma coisa. Deus tem prazer nas nossas vidas. Deus tem prazer em nos abençoar nesse momento de espera. Então, irmãos, se você está passando por um momento de espera na sua vida, seja uma notícia, seja um resultado, seja aquela entrevista de emprego que você fez, até agora o seu telefone não tocou, mas eu falo para vocês nessa noite, o meu Deus que eu sirvo, Ele vai trazer as boas novas para a sua vida. Glória a Deus. Porque Ele tem prazer em mudar a vida daqueles que entregam para o Senhor. E quando você entrega a vida para o Senhor, você vê maravilhas, você vê mudanças. Amém, irmãos? Amém. Ele me tirou do poço de lodo, de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor a Deus. Está vendo? Quando você espera no Senhor, Ele tira aquela tristeza dos seus olhos, aquela vontade de não estar com ninguém mais, e põe um sorriso nos seus lábios, põe uma canção nova na sua vida, uma adoração verdadeira ao Senhor, uma adoração verdadeira ao Rei dos Reis. Quando você adora o Senhor em espírito e em verdade, Ele te enxerga. Ele vai com todas as forças dele atrás de você. Mesmo que você se sente um fraco, um fracassado, mas Deus, Ele tem prazer na sua adoração. Uma adoração verdadeira, uma adoração íntegra, como foi louvado aqui hoje, vai valer a pena. Vai valer a pena. Esse hino ele é maravilhoso, porque ele mostra para a gente que quando a gente tem confiança no Senhor, nós não somos abalados. Quando temos confiança no Senhor, tudo que vem sobre a nossa vida é um processo. E temos que ter a sabedoria e o discernimento de entender quando é o diabo e quando é Deus que te coloca à prova. Porque nem tudo que acontece de manhã na nossa vida é o diabo. Muitas das vezes é Deus testando a nossa fé, a nossa paciência, a nossa integridade diante dele. E onde ele mais te observa é quando você está fora da igreja. Porque aqui dentro ser santo é fácil. Mas quando não tem ninguém te observando,
quando você não tem plateia para te aplaudir. Aí que é difícil. Aí vem aquele crente que é mundano. À noite eu estou no culto, sou crente. Na rua, eu sou mundano. Então, quando você se porta dessa forma, você vai afastando a presença do Espírito Santo da sua vida. Porque o que nós temos mais de importante com o Senhor é a presença do Espírito Santo. Não tem coisa melhor que quando você bate o seu joelho no chão para orar e aquela lágrima escorre, porque você sente que Deus está com você naquele momento. Por isso que a palavra do Senhor fala: entra para o teu quarto secreto, fecha a porta do seu crédito, olha ao Senhor. Tem momento de comunhão com o Senhor, irmãos, é a melhor coisa. Você acordar, abrir os olhos, agradecer por aquela dádiva que se chama vida. Aquele presente que o Senhor deu para você novamente, de poder escutar a voz dele no acordar, no decorrer do dia. Não tem coisa mais preciosa. Quando você tem a presença do Senhor com você, aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, por mais que a inveja venha, por mais que a soberba venha sobre a sua vida, a arrogância, o orgulho, ele vai tirando tudo aos pouquinhos. Ele vai mudando o nosso caráter. E uma vez que você tem um caráter de Deus, aonde você chegar, eles vão olhar para você e vão falar: ali vem um homem e uma mulher de Deus. Eu sou empreendedor na área de pastéis, irmãos. Eu tenho uma fábrica de pastéis. E hoje eu vejo o grande propósito que Deus tem na minha vida. Porque através do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de chegar com meus clientes e muitas das vezes evangelizar. Às vezes largo até meu serviço de lado para poder falar das maravilhas de Deus. Também fala das maravilhas que o nosso ministério tem recebido. E se eu tenho prazer de falar onde é que eu congrego, mas não é sobre o tempo, é sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Porque quando você é um canal de bênção na vida do irmão lá na rua, por mais que a pessoa esteja iníqua, por mais que a pessoa esteja perdida, quando você chega e alimenta ela com o melhor, que o melhor é do Senhor, a palavra do Senhor, a semente viva, ela muda a vida de pessoas. Uma vez eu e o pastor Aguinaldo, nós estávamos dentro do açaí aqui. E eu cheguei para fazer uma compra, e eu entro no supermercado e faço compra em 5 minutos. Eu não paro em lugar nenhum, não converso com ninguém, e vou embora. Esse dia eu estava falando com o pastor Aguinaldo sobre uma traição. E a menina do caixa virou para mim e falou assim: uai, você está falando da minha vida? Eu falei: não. Está falando de uma situação que aconteceu com um conhecido nosso. Ela: nossa, essas palavras tudo serviu para mim. Eu falei: sério? Ela falou assim: eu posso te contar? Eu falei: pode. Vai chamar para essa serviço? Não, ela levantou, relatou para mim que tinha traído o marido dela, o melhor amigo do marido dela. Aí eu virei para ela e falei assim: tá arrependida? Ela falou assim: sim, demais. Mas não sei como contar para ele. E na hora, a direção que o Espírito Santo me deu foi falar para ela: falou assim, olha, a verdade liberta, a mentira aprisiona. Por mais que vá machucar ele merece saber a verdade. Por mais que você vai despedaçar o coração dele naquela circunstância, ele merece saber a verdade da sua boca. É da sua boca que vai vir a verdade. Ele vai quebrar prato, ele vai quebrar a casa toda, mas ele vai te perdoar. E assim, paguei a compra e fui embora. Meses depois, ela sumiu do supermercado. Estou eu no corredor lá, indo embora, ela vem correndo, me dá um abraço. Moço, muito obrigado. Eu olhando assim para ela, assim, que ela estava meio que inchada. Na hora que ela acabou o abraço, ela estava grávida. Aí ela falou assim: olha o que aconteceu. Eu falei assim: é fruto do pecado ou do amor verdadeiro? Ela falou: moço, do jeito que Deus te usou para falar comigo, assim aconteceu. O meu marido quebrou a casa toda.
Mas quando ele acabou de quebrar a casa toda, ele virou para mim e falou assim: eu te perdoo. E hoje eu estou com 5 meses de gestação. Glória a Deus. Falei, glória a Deus, aleluia. Ela falou assim: de lá para cá eu mudei a minha vida. O meu casamento é outro. Eu fui fazer com ela, às vezes vem um vento forte, balança o barco, é para despertar. E você foi despertada pelo Senhor. Eu oro a Deus pela sua vida e louvo a Deus pela sua vida, pela coragem que você teve. Porque tem muitas pessoas que não têm coragem, escondem, preferem largar o casamento do que enfrentar a verdade. Isso é uma paciência. Isso é um fruto. É uma espera, porque ela contou uma situação, mas ela não sabia qual que ia ser a reação do marido. Podia ter sido um homicídio. Podia ter sido um espancamento. Podia ter sido mandado embora de casa. Mas quando Deus entra na história e usa uma pessoa de Deus de verdade, Deus vem muda o cenário. Que era de tempestade para calmaria. Isso que é o prazeroso de servir a Deus. Então, por isso que eu falo para a igreja: firma seus pés no Senhor. Firma seus pés na rocha. Não deixe o inimigo soprar no seu ouvido que você já perdeu, que não tem mais jeito. Porque se Deus te deu vida, Ele te deu uma vida para viver em abundância. Ele te deu uma vida para viver e comer o melhor nesta terra. A palavra dele diz assim para nós: Ele não te deu uma vida de sofrimento. Ele não te deu uma vida de desgaste, de cansaço, de percas. Pelo contrário, Ele te deu uma vida de prosperidade. Ele te deu uma vida de vitórias, de riquezas. Mas isso tudo vem, irmãos, quando você está agarrado aos pés do Senhor. Porque quando você derrama nele verdadeiramente, o inimigo olha para você e fala assim: ali eu nem vou mais. Porque aquilo ali é verdadeiramente servo do Deus Altíssimo, do homem de branco. Porque eles não reconhecem, né, Deus como Deus Altíssimo, reconhecem como homem de branco. Mas toda língua confessará que o Senhor é o Senhor. Tem jeito, Rei dos Reis. A palavra do Senhor é essa para nós. E uma vez que você entra para a casa do Senhor, e uma vez que você coloca as mãos nas coisas do Senhor, Ele não admite você largar, Ele não admite você recuar, Ele não admite voltar para trás, porque o Senhor é fogo consumidor e justiça. Se Ele vê que você está morcegando na obra dele, vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu sou exemplo. Eu em janeiro tive livramento de morte, onde o Espírito Santo usou o pastor Ivan para falar comigo e os demais pastores da casa. Só que, igual eu falei, a frieza espiritual você não enxerga. Você acha que está bem. Você acha que é o Todo-Poderoso. Porque o dom que Deus te dá, Ele não tira de você. E por dificuldades que eu passei, eu afastei da presença de Deus. E eu falo que é maldita a hora que eu afastei dos meus caminhos do Senhor. Hoje eu podia estar debaixo de 7 palmos de terra. E o pior de tudo, eu já vivi 40 anos. Os meus 2 filhos ainda não viveram nada. E eles vão junto comigo. Mas glória a Deus por isso que nessa casa tem profeta. Glória a Deus que nessa casa aqui, cada um sentado no altar aqui é homem de Deus. Porque para sentar nesse altar aqui, ó, você tem que andar limpo. Para subir aquelas escadas ali, subir essas aqui, você tem que estar limpo diante do Senhor. Deus não aceita você subir nesse altar aqui sujo, contaminado, poluído com as coisas do mundo. Ou você, com Deus é assim. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Não tem esse trem, hoje eu estou mais ou menos, não. Você tem que estar banho todo dia. Porque Ele te deu saúde, Ele te deu os dons, Ele teve paciência com você no seu tempo que você não conhecia nada. Mas agora que você conhece quem que é Jesus Cristo verdadeiramente, quem que é o nosso Deus, Ele não admite você andar fora do esquadro. Ele não admite você andar fora da linha. Então, para você, irmão, que está andando fraco, cansado, eu falo para vocês: acerta os seus caminhos com o Senhor. Apruma o seu caminho com o Senhor. Porque se você não aprumar, Deus Ele te abate.
Ele prefere te abater do que perder sua vida para Satanás. E é assim que ele faz na vida da gente. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas do Senhor e para Deus. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para servir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Se a gente fosse parar para contar aqui o que Deus tem feito na vida de cada um aqui, ó, não teria papel e nem caneta que desse conta de anotar as maravilhas do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela fala para a gente que a gente não precisa de plateia, a gente não precisa ficar contando para um e para outro o que ele tem feito na nossa vida. Porque o invejoso lá fora ele tem que ver as maravilhas por si só. Você não tem que contar para ele. As suas conquistas por si só vão mostrar para ele quem é você de verdade. Quem é que Deus está fazendo, o que é que Deus está fazendo na sua vida, como Ele está te honrando. Eu falo que, falei para o pastor Ivan no último culto, se eu agora desviar da palavra do Senhor, do caminho do Senhor, quem pode orar para Deus passar a faca em mim, porque viver longe da presença de Deus não dá, não, irmãos. Você acordar e não poder sentir aquela presença. Você levantar, caminhar o dia todo e falar assim, nossa, foi um dia vazio, um dia raso, sendo que Deus quer que a gente viva profundamente com Ele. E quando você mergulha, mas mergulha com vontade, vai até no fundo. E quando você tocar lá no fundo, você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Você vai ver as maravilhas que Deus tem feito e ainda vai fazer. São 14 semanas de prosperidade. Eu comprei uma moto, irmãos, não sei nem como. Identidade CPF. E Deus me honrou. E assim, eu profetizo sobre a vida de vocês, que maravilhas, bênçãos do Senhor caiam sobre a vida de cada um nesta noite, todos os dias da sua caminhada. Mas sejam íntegros com o Senhor. Como o pastor Daniel ministrou sobre a última palavra, Jó, seja íntegro como Jó. Seja temente como Jó. Não blasfeme, não murmure. Seja como ele. Porque é na fornalha ardente que Deus testa o seu caráter e a sua confiança sobre ele. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. E agindo ele, ninguém pode impedir. Ainda que a palavra venha contra a sua vida, agindo ele, ninguém pode impedir. Aleluia, irmãos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.